terceira pergunta do primeiro bloco, então, Jones. Perfeito. Veja, o deputado Kim Kataguiri, ele é um mentiroso. Por quê? Ele faz um discurso de demagogia, dizendo que é contra a lei do funcionalismo público, dizendo que vai pra cima de juiz, de desembargador e por aí vai, porque ele tá preocupado com os trabalhadores e trabalhadoras da base, né? Os funcionários públicos municipais e estaduais. Durante a pandemia no Brasil, com um governo genocida, um governo negacionista, o Brasil teve um dos maiores números de mortes do mundo inteiro de trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Nesse contexto, teve um movimento muito forte para defender valorização salarial desses trabalhadores e trabalhadoras. Foi onde foi aprovado o piso da enfermagem, que depois o STF atacou, né, defendendo o interesse dos empresários, e foi onde foi proposto, Vilela, sabe o quê? A PEC 22 para agentes comunitários de saúde e de combates a endemias, presta atenção, passassem a ganhar 2 salários mínimos. É uma categoria, uma das mais precarizadas do Brasil inteiro. Então, no contexto do pós-pandemia, a proposta foi o seguinte, ó, vamos apresentar aqui um projeto de lei para as agentes comunitárias e de combate à endemia passar a ganhar 2 salários mínimos, só isso. R$2.000 e tantos, 2 salários mínimos só. De novo, houve um consenso na Câmara dos Deputados naquele contexto, né, da imediata saída da pandemia. Foi aprovado e pouquíssimos deputados votaram contra. Um dos deputados que votou contra foi esse rapaz aqui, Kim Kataguiri. E aí, Kim, eu tenho uma dúvida muito grande. Você tem todo o discurso, a retórica, não, combater privilégio da elite do funcionalismo, e pipipi, popopó. Aí, quando vem uma categoria precarizada, a maioria mulheres, trabalhadoras, chefes de família, que ganham um salário terrível, e aí vem uma proposta para garantir um piso de 2 salários mínimos, que ainda está baixo, você vai e vota contra. Por que você votou contra as agentes comunitárias de saúde do Brasil inteiro? 5 minutos para resposta, Kim. Primeiro, porque não se coloca piso salarial na Constituição. Até peço para você ver um paralelo aí de pisos salariais constitucionais em outros países. O Brasil possui uma Constituição tecnicamente prolixa e super rígida, né? E justamente por isso a gente tem tantos problemas institucionais e justamente por isso todo governo que passa a gente muda a nossa Constituição. Então, o primeiro ponto é, não se coloca piso salário em Constituição. Segundo ponto, é muito fácil, lá em Brasília, o governo federal e os deputados federais aprovarem um salário baixo, ainda na minha avaliação, de 2 salários mínimos para os agentes comunitários de saúde, quando quem paga a conta são os municípios, que são saqueados pela União, que ficam com a menor parte dos recursos. Então, como é que você vai fazer, né? Você aprova lá muito bonitão, eu saio muito popular, como você colocou, a grande manada, 460 deputados votaram a favor. Era muito fácil eu votar a favor, surfar na onda e pagar de bonitão, como a maior parte dos demagogos e populistas de esquerda e de direita fazem e fizeram no Congresso Nacional. Agora, como é que eu chego lá pro prefeito de Meridiano, e de uma cidade de 5 mil habitantes no interior de São Paulo, né, e falo para ele, olha, nós aprovamos aqui na Constituição piso para professor, para enfermeiro, para agente comunitário de saúde e nós não vamos te dar 1 centavo para você financiar isso aí no seu município. Você quebra os municípios. Não é à toa que os municípios conseguem, ano após ano, decisões judiciais para descumprir os pisos nacionais. Porque o piso nacional não funciona. Os municípios possuem realidades muito diferentes uma das outras. Uns têm capacidade de pagar, os outros não têm capacidade de pagar. A descentralização, que é o contrário daquilo que você prega, que é o contrário daquilo que você defende, da administração, você deixar para a administração municipal, você deixar para a administração estadual, que conhece melhor a realidade do seu município, que conhece melhor a realidade do seu estado, fazer com que ela sim defenda a sua política, né, de financiamento, de salários, etc. Que é inclusive uma coisa que eu defendo, né, aqui para a cidade de São Paulo, a valorização do agente comunitário de saúde. A cidade de São Paulo tem condição de pagar, tem condição de aumentar. Agora, eu não posso obrigar todos os municípios sem conhecer a realidade de mais de 5 mil municípios no país e muito fácil aprovar um monte de gasto lá em cima em Brasília, sendo que Brasília fica com a maior parte dos recursos. Estamos falando do estado de São Paulo, estamos falando da cidade de São Paulo, em que eu mando R$1, em que eu mando R$15 para Brasília, volta R$2 para o estado de São Paulo. Aí é muito fácil, Brasília aprova os gastos, manda o resto pra gente pagar aqui na base, e enquanto isso, os funcionários públicos federais ganham 70% a mais do que os funcionários públicos municipais. E os federais que estão no topo, não são todos que ganham bem, mas boa parte,
e aqueles que estão no topo, em regra, são federais, e o 70% de aumento financiado com o dinheiro dos mais pobres, inclusive do agente comunitário de saúde, que mesmo com o piso aprovado na Constituição, não vai ter o piso implementado, porque o município vai mostrar que não consegue pagar, consegue a decisão judicial e pronto, deputados pagaram de bonitões, parabéns. Tem 2 minutos ainda e... Não, eu tenho 3 minutos e eu guardei 1 minuto da pergunta. Aí você tá mudando as regras. Não. A pergunta é pergunta. Se a gente vai... Eu falei de banco de tempo. Vocês querem pegar tempo da pergunta, eu não tô pegando. Vilela, eu fiz a pergunta, ele respondeu. Tudo bem. Se vocês toparem, tudo bem. Não é topar, Vilela. Na pergunta, eu guardei 1 minuto, eu só fiz a pergunta. Sim, mas eu falei no começo. A gente vai ter banco de tempo. Mas a gente já ou tá não? fazendo banco de tempo. Mas banco de tempo na resposta e na tréplica. É isso que eu tô fazendo. Na pergunta, não. Se vocês toparem, tudo bem. É. Eu não tô dando o tempo da... Era isso que ele tá fazendo desde o início. Eu tô fazendo desde o início. Mas se quiser, eu acrescento da pergunta. Vamos fazer assim, acrescenta agora e no próximo a gente joga com a regra que é da réplica e tréplica, Tá pode bom. ser? Então, Perfeito. você tem 3 minutos e você ainda tem 2 da sua resposta. Vamos pra tréplica, então. Vamos lá. Primeiro, reparem a incoerência do deputado Kim Kataguiri. Eu perguntei a ele qual país do mundo tem um teto de gastos semelhante ao do Temer, com status constitucional. Ele não respondeu. E aí, em seguida, ele diz assim, mas não pode aprovar o piso dos agentes comunitários porque é PEC. Ué, um argumento vale para um e não vale para outro. E veja, deputado, para aprovar o piso da enfermagem, se criou um fundo tem uma despesa, e aí vai ter um fundo da União no valor de 7 bilhões, que inclusive, de maneira criminosa, o governo Lula colocou dentro do novo teto de gastos, que é coisa que você apoia, esse tipo de barbaridade. Dava muito bem para criar um piso para as agentes comunitárias também. Sabe qual é o valor que esses 2 salários mínimos só daria 2 bilhões? Vilera, cá entre nós, 2 bilhões para o orçamento da União é um troco. O deputado Kim Kataguiri, ele joga com as pessoas que não conhecem o trabalho legislativo. Então, por exemplo, ele discorda do projeto porque vai onerar os municípios que têm pequena receita. Perfeito. O Brasil tem mais de 1.000 municípios com 50 mil habitantes, 40 mil habitantes, que têm realmente dificuldade de gerar receita para cumprir suas obrigações. Então propõe a criação de um fundo federal para garantir o pagamento do piso das agentes comunitárias de saúde e de combate à endemia, que ia custar só 2 bilhões. Toda semana no Congresso se faz graça com o orçamento público a privilegiar setores empresariais. Acabaram de aprovar uma desoneração para 17 setores empresariais, dando 18 bilhões. Sabe? O orçamento secreto do Arthur Lira, que depois mudou de nome, mas continua lá do mesmo jeito, tá manejando bilhões. Sabe? Sem nenhum planejamento, sem porra nenhuma. Aí o deputado, ele poderia, por exemplo, levantar um debate, ele poderia propor uma emenda ao projeto, ele poderia mobilizar a base, aqueles tabacudos do MBL, para fazer um debate público em defesa das agentes comunitárias de saúde, para criar uma compensação, para, por exemplo, aumentar a tributação sobre setores que são isentos de tributo no Brasil, que é o caso de bilionários, de grandes empresas. Por exemplo, não se paga lucros e dividendos. Porque o deputado, por exemplo, não propôs revogar a contra-reforma tributária de FHC, que isentou grandes empresários de pagar lucros e dividendos para financiar, por exemplo, o piso das agentes comunitárias de saúde. Aí aqui faz discurso dizendo, eu defendo o funcionalismo público da base, eu sou contra a elite. Mas quando tem um projeto de lei importantíssimo, ele não se mexe, ele não faz nada, ele vota contra, ele fica calado e só tá falando disso agora porque foi perguntado, porque eu pesquisei nas redes sociais dele, ele nunca falou do tema. Então, assim, não dá pra pesquisar no Twitter porque tá fora do ar, né? Aí, enfim. Mas, assim, percebe a demagogia? Percebe a mentira? As agentes comunitárias de saúde comeram pão que o diabo amassou durante a pandemia, recebem um salário mínimo, com toda a dificuldade do mundo, vem a proposta para 2 salários mínimos, o deputado faz demagogia, o deputado vota contra e não propõe alternativa. Kim, tu trabalha? Tem mais tempo. Você quer falar ainda, Jones? Não, tem 1 minuto. E aí, continuando com um deputado que não trabalha, as agentes comunitárias de saúde trabalham. Inclusive, eu digo mais, veja, o SUS foi profundamente prejudicado com o teto de gastos do Temer e com essa política de precarização. Já a gente vai entrar num debate sobre o complexo econômico e industrial da saúde. O SUS é uma das coisas mais belas e importantes do Brasil, que tem potencial de gerar mais de 25 milhões de empregos, Vilela. Já eu vou te explicar como. E aí, a gente precisa defender o SUS, defender os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, melhorar as condições de trabalho e criar tecnologia nacional. Mas vem um deputado desse e... não, sou contra, porque é populismo, porque estou preocupado com os municípios, mas não apresentou alternativas. Eu desafio, algum agente comunitário de saúde que está assistindo a gente já foi procurado pelo deputado?
Já conversou com ele? Já foi recebida para falar sobre suas condições de trabalho? É óbvio que não, porque só conversa com os empresários, só responde a interesse de empresário, sabe? E aqui, não, mas populismo não. Deputado, por que você não fez nada em defesa das agentes comunitárias de saúde? 2 minutos e depois mais 3 para uma pergunta. Você quer responder ou já quer fazer a pergunta? Não, já respondo nos 2 minutos, aí depois faz as 3 perguntas. Primeiro, por que não propôs nenhuma emenda do agente comunitário de saúde? Porque não está em fase de emenda. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, não tem comissão especial. Então, mais uma vez, um desconhecimento sobre o processo legislativo. Por que não fez? Por que não trabalhou? Porque você não sabe como é que funciona o trabalho lá, então você não sabe que não foi criada uma comissão especial, a gente não está discutindo mérito, a gente está discutindo constitucionalidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto. Cite um lugar que tenha isso na Constituição. Não tem, sabe por quê? Mais uma vez eu repito, uma coisa que você não sabe. A nossa Constituição é tecnicamente prolixa e super rígida. O que significa? Prolixa, porque ela trata de diversos assuntos, inclusive de política fiscal, coisa que não acontece em países desenvolvidos. Na maior parte dos países desenvolvidos, a Constituição não trata sobre política fiscal e o Brasil trata sobre trabalho, sobre política fiscal, sobre o Colégio Dom Pedro II. Isso significa, tecnicamente, uma Constituição ser prolixa. E ser super rígida significa que você tem um quórum qualificado para você aprovar modificações na Constituição e que nem com quórum qualificado algumas modificações você pode promover. E é por isso que não há outros países com essa mesma Constituição, com essa mesma configuração constitucional, que você não vai encontrar no texto constitucional esse teto de gastos. Agora, o modelo de teto de gastos, você tem há 40 anos na Holanda, na Suécia, na Finlândia e no Japão, né? Então, basta pesquisar, ninguém precisa acreditar na minha palavra, é só ver o que está sendo colocado aí. É porque o deputado não faz, porque o deputado não trabalha. Pois eu desafio você a encontrar um deputado de esquerda, ou até o comunista, coitado, se eu for limitar para comunista aqui, você tá lascado, porque sequer consegue eleger gente direito, né? Mas vamos lá, 8 projetos de lei aprovados, 70 relatórios de projetos de lei aprovados, sem falar em mais de uma centena de projetos barrados, projetos ruins, PL da censura, aumento de imposto, a taxação que queriam levar para 92% de compra online, que a gente conseguiu reduzir para pouco mais de 60%, que ainda é uma desgraça, ainda é um desastre. Você falou, só atende empresário, só beneficia empresário. Os privilégios tributários aprovados para os 17 setores, eu fui absolutamente contrário. Todos os que a gente tem, sei lá, 400, 500, 600 bilhões de privilégios tributários para grandes empresários, todos esses eu sempre votei contra. Você não conhece minha trajetória, você não conhece meu trabalho. E agora, pergunta. A gente está terminando o primeiro bloco aqui. Jones fez 3 perguntas, que em 2 é a última pergunta. Então depois a gente vai para o chat. Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta agora para o Jones sobre a segurança pública, especialmente a segurança pública aqui na cidade de São Paulo, né? A gente sabe, a gente já sofreu, vou puxar os números aqui, dos crimes que a gente já teve cerca aí de 300 mil, né, furtos e roubos, vamos corrigir, 380 mil furtos e roubos, 630 mil total de ocorrências registradas só aqui na cidade de São Paulo, né? Como resultado, você disse que eu não trabalho, né? Mas como resultado do meu trabalho, né, há 2 projetos muito importantes. Um projeto que foi relatado recentemente pelo nosso secretário de Segurança Pública, o Derrit, que é o fim da saidinha dos presídios, né? Que o sujeito cometia crime,